Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quinta-feira, dia 27 de junho, com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como ontem nós conversávamos sobre pela força do Espírito, nos aproximamos de Deus. Esse é o assunto que foi ontem. E hoje a gente vai continuar, claro, nessa aproximação de Deus, porque ontem vimos assim, antes de nós nos aproximarmos de Deus, Deus já tomou a iniciativa, a decisão, a ação de vir até nós. Então, primeiro é Deus que se aproxima de nós. É Deus que se abeire de nós, primeiramente, para que nós possamos nos abeirar de Deus. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre isso, mas vamos falar mais propriamente sobre Jesus que nos aproxima de Deus, nos leva para Deus. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o único caminho para chegar ao céu, chegar à vida eterna, é o caminho chamado Jesus. É o que a gente vai ver um pouco isso. E a gente vai fazendo isso, sobretudo pela revelação, pela força da oração. Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos ouvir uma música. Deus existe, com o Flavinho, Dunga e Adriana, porque a razão da nossa vida, da nossa existência, é a existência primeira de nosso Deus. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nosso irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu não posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua
vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está... Muito bem, então como nós seres humanos, como existe em nós a dimensão espiritual, a dimensão da alma, é por essa dimensão que nós procuramos encontrar Deus, nós procuramos nos aproximar de Deus. E o modo de aproximar de Deus é, sobretudo, a partir de Jesus. Então, para nós cristãos, Jesus vence a distância que separa a terra do céu. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus fala isso. Está lá em João, capítulo 12, versículo 45. Então, se a gente viu Jesus, quem viu Jesus aqui na terra, os seus ensinamentos, então viu também aí a presença de Deus. Jesus é a presença real, fundamental de Deus aqui na terra, quando ele veio a este mundo. Como dizia lá o Kierkegaard, o cristão é aquele que se sente continuamente em presença de Deus pela mediação do Cristo. Jesus, ele é a mediação, Jesus é o caminho para chegar ao céu, o caminho para chegar à vida eterna. Então, existir é existir em Cristo diante de Deus. A nossa vida, ela existe, nessa vivência nossa, e essa vivência com Jesus diante de Deus, nosso Pai. Agora, olhando assim para o Novo Testamento fornece duas versões falando da importância da oração para aproximar a nossa vida de Deus. Então, nesta linha, o Novo Testamento oferece duas versões da oração que Jesus ensina aos discípulos, que é a oração do Pai Nosso. A oração é o modo de nós nos aproximarmos de Deus e conversar com Deus. Então, na primeira versão está em Mateus. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15. E a outra versão do Pai Nosso está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1 ao 4. É claro, em Lucas é um pouco diferente de Mateus, porque Mateus começa dizendo Pai Nosso. Lucas aqui ele fala Pai, não fala Pai Nosso, mas fala Pai, chamando Deus de Pai. Tá, então, entre elas, essas duas, há pequenas diferenças, pois Lucas é mais conciso, mas no fundamental são idênticas. Olhando para a oração do Pai Nosso, aqui em Mateus, então vai começando falando Deus é Pai Nosso, mas ao final aqui,
da oração aparece livra-nos do maligno. Ou seja, se no começo temos aqui Deus é nosso Pai, aqui em Mateus, e ao final livra-nos do maligno, então essa composição da oração falando que a gente convive com essas realidades. Nós convivemos com a realidade do céu, Deus sendo nosso Pai, aquele que vai abençoando, protegendo a nossa vida, mas existe também essa força do mal, querendo nos tirar do caminho da graça, do caminho da bênção, que é a força do mal, o maligno. Então a oração, ela coloca a gente diante dessa realidade. Precisamos orar sempre, pedir a Deus, para abençoar, proteger e, sobretudo, livrar a nossa vida do maligno, porque o maligno também tem poder. Claro que nem a Deus não, mas também o diabo tem os seus poderes. Então tudo na oração do Pai Nosso, quer quanto às circunstâncias da sua transmissão, quer no que toca a síntese essencial da composição, mostra que Jesus pretende apresentar um modelo. O Jesus aqui quer apresentar um modelo de conversa, um modelo de oração com Deus. A tradição judaica, onde ele historicamente se move, onde Jesus se move, há correntes orantes diversas e um abundante repertório de fórmulas. Mas Jesus inova, não apenas explica como orar, mas transmite um ensinamento seu acerca da oração, começando com o eloquente mandato. E qual que é o mandato de Jesus? Vós, portanto, orai assim, é o que Jesus pede, como está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Então, Jesus constrói, deste modo claro, um caminho de oração. E a gente precisa muito ter um caminho de oração, porque às vezes a gente quer fazer os momentos orantes da vida, as orações, mas a gente não tem um caminho. E a oração precisa de um caminho. E o caminho que a gente faz é sair de nós mesmos para o encontro com Deus. Agora, lembrando que Deus já saiu dele e já veio até nós. Mas precisa de um caminho. E o caminho precisa de ter o começo, meio e fim. Ou seja, sempre a oração, a gente começa perguntando o que Deus deseja da nossa vida e vai percorrendo esse caminho com Deus. E depois, ao final da oração, de novo, é como Jesus ele falou. Olha, que seja feita a vontade de Deus. O fundamento da oração é sobretudo para isso. Então, ora aproximando-nos da prece de Jesus, então percebemos que tudo se concentra em torno ao sintagma vocativo, que abre a oração, o Pai Nosso, na versão de Mateus. Ou Pai, como vem dito simplesmente na versão de Lucas. É verdade que são referidos depois o nome, a vontade e o reino do Pai, mas é sempre em torno da descoberta do Pai que somos colocados. Mais do que rogar por esta ou aquela necessidade, ou interceder pela satisfação de qualquer carência, o que se pede ao Pai é que seja Pai. O destinatário da oração, aquele a quem nos dirigimos, emerge como objeto da própria súplica. Então, quando nos colocamos diante de Deus, é esse Deus que, a partir das nossas súplicas, é Deus que vai nos atendendo, é Deus que vai, então, levando a nossa vida a vida mais satisfatória. E a oração tem como esse fundamento. O fundamento de ligar a nossa vida com Deus, fazer a nossa vida mais de Deus, e sabendo que é por meio da oração, é por meio de Jesus, que Jesus é o caminho para chegar ao céu, o caminho para chegar à vida eterna. Porque o céu é para onde nós estamos indo. O céu é para onde nós estamos caminhando. Muito bem, então vamos agora ao nosso Evangelho.
desta quinta-feira, o Evangelho está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, como um homem prudente, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente conversar um pouco sobre o Evangelho, vamos ouvir mais uma música. Essa rocha é Jesus, com o Padre Reginaldo Mazzotti. A rocha é Jesus, estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Deus tem melhor para você, espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Hoje pra você, Deus tem melhor para você. Espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Vem comigo! Deus tem melhor para você. Espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você. Deus tem melhor para você. Espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha
rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Muito bem, a rocha é Jesus. O Rominho estava pensando que com a rocha fosse outra coisa, né? A rocha como se fosse dançar rochado. Não, isso não, Rominho. A rocha aqui é Jesus, né? É a nossa base, é a nossa sustentação. Então, ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus previne contra a presunção de salvar apenas pela invocação do nome divino, ou em virtude de ações carismáticas, sem as acompanhar com uma vida coerente, com a prática da caridade, ainda que sejam expressão da própria fé. Não se pode ficar pelo dizer, há que fazer. O Sermão da Montanha, que vem antes um pouco aqui do capítulo 7, repõe o esquema de bênçãos e maldições, diante das quais era colocado o povo da aliança. Como também, se quiser outro termo para fundamentar, lá em Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28. E termina com a expressão, e grande foi a sua ruína, lá em Mateus, aqui hoje, né? Capítulo 7, versículo 27, que contrasta com as palavras de abertura felizes, como está lá em Mateus, na Bem-aventurança, capítulo 5, versículos 2 seguintes. Lá está falando os bem-aventurados felizes. Notemos também o paralelismo escondido nas palavras rocha, que quer dizer Cristo, e casa, a igreja. Finalmente, Cristo fala de duas maneiras de escutar a palavra: de modo superficial e descomprometido, ou de modo atento e eficaz. Fala também das consequências de escutar de um ou de outro modo. Então, no Evangelho, como vimos hoje, a mensagem apela para a coerência da nossa vida de cristãos. Com estas parábolas, Jesus não nos deixa ilusões. A porta do reino só se abre para aqueles que fizeram a vontade do Pai. A rocha representa essa vontade. Sobre ela pode construir-se uma casa bonita, acolhedora e forte. A vontade de Deus não é algo de abstrato, porque se fez carne. Jesus se fez carne, a palavra se fez carne. E, em certo sentido, se materializou em Jesus Cristo, a palavra de Deus. Por isso, Paulo escreve: estais edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Pedro também fala de Jesus como pedra angular. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e 6. Então, construir sobre a rocha quer dizer construir a própria vida, sobre Jesus, sobre sua palavra, sobre a sua pessoa. Então, olhando para esse sentido, o nosso desejo é isso. É também construir a nossa casa sobre Jesus, essa rocha que dá sustentação, firmeza à nossa vida, para que diante das enxurradas da vida, os vendavais, que a gente não caia como essa casa mal construída sobre a areia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã,
que o Senhor Deus continue abençoando o dia, abençoando a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos terminando aí com mais uma música, A Chave do Coração, com a Adriana. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.